Olá, tudo bom com vocês? Vamos continuar o estudo da lição. Quarta-feira, o interrogatório de Cristo. Tem uma pergunta que vai levar a gente a refletir, que se encontra a resposta em João 18, verso 19. Que pergunta Anás dirigiu a Jesus? Vocês lembram, né? Anás, ele não era mais o sumo sacerdote era o Caifás. Mas Anás estava ali porque ele era respeitado pelo povo e ele queria condenar Jesus de todo jeito. E tinha muito medo que Caifás não tivesse habilidade suficiente para fazer isso. Então, o que ele faz? Ele pergunta a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E no livro Desejado de Todas as Nações faz o seguinte comentário. Se fosse condenado por ter criado uma revolta, isso garantiria a Jesus a sentença de morte pelos romanos. Então, a segunda acusação foi a que Anás tentou estabelecer primeiro. Questionou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Ele esperava que Jesus falasse alguma coisa que desse base a acreditar que Jesus estava criando, que Jesus estava fundando uma sociedade secreta. Né? E para uma insurreição, né? E contra o poder romano. Então isso daria margem para eles entregarem aos romanos e os romanos, obviamente, matá-lo. Esse era o plano, né, de Anás. A pergunta B. Relate a prova de paciência que Jesus suportou. Você encontra lá em João, capítulo 18, do verso 20 ao 23. E o que Jesus passou ali no seu julgamento. E Isaías 53, 7 tem a profecia sobre esse dia, né? João, capítulo 18, verso 20 ao 23. Eu falava com vocês abertamente, onde estavam os judeus, eu nunca fiz nada em oculto. Por que você pergunta a mim? Pergunta a eles. Porque Jesus sabia que aqueles que ouviam as suas mensagens estavam ali, naquele momento. Eles perguntam a eles. Pergunta a eles o que eles ouviram, o que eu ensinei. E quando ele disse isso, Anás ficou calado. Ele tinha que responder. E nesse momento, o servo viu que Jesus calara a boca de Anás e ele esbofeteia Jesus, né? Que não profere nenhuma palavra contra ele. Em Isaías 56, 7, ele diz, ele foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pois é, esse é o relato da paciência de Jesus. Jesus, ele não proferiu palavras duras de retaliação, ele não tinha pecado no seu coração. Ele respondeu com paciência, com mansidão, nada que poderia reprová-lo como Salvador. Jesus sofreu abusos, sofreu insultos, ele sofreu todo tipo de indignidade por seres que ele criou. E ele sabia que, influenciado por demônios, ele queria poder ali acabar com aquela situação. Mas se ele o fizesse, todo o plano de redenção iria por água abaixo. Então ele suportou, mesmo ali sabendo que a sua palavra podia acabar com todo aquele sofrimento, com toda aquela humilhação, mas ele suportou tudo por amor a nós. Mas foi uma difícil tarefa, mas ele teve que manter a posição que tinha escolhido como sendo um de nós, sendo um humano. E como humano ele suportou toda a prova, porque era o ser humano que era passível do castigo. Então, como ser humano, Jesus Cristo suportou toda a prova, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. O interrogatório de Cristo foi muito difícil, muito pesado, e testou-lhe muito a paciência, e foi uma prova gigantesca. Que nós possamos lembrar desses momentos do julgamento, do sofrimento do nosso Cristo por nós, que ele não precisava passar,
mas que Ele decidiu passar por nós, para nós também, quando necessário for renunciar a alguma coisa que nos beneficie, mas que seja contra a palavra de Deus, que nós possamos lembrar, Jesus Cristo fez isso por mim, fez muito mais por mim, é muito maior o sacrifício que Ele fez por mim, que eu também possa ter forças para renunciar o meu eu, a minha vontade, o meu querer e colocar em primeiro lugar a vontade de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para nós continuarmos o estudo dessa lição. Fiquem com Deus.